Salve, salve, nação botafoguense, tudo bem com vocês? Pessoal, sextou daquele jeito com as últimas informações do nosso Botafogo. Acabei de separar esse corte aí do canal ESPN e bora repercutir juntos, mas antes, já se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like também, bora pro vídeo. Assim, não é querendo adivinhar, né? Óbvio. Mas dos confrontos dos brasileiros contra os europeus, né? Flamengo e Chelsea, o Botafogo que vai pegar os dois, PSG e Atlético de Madrid. O Fluminense vai pegar o Borussia. O que eu tenho uma expectativa, não é expectativa, mas o que eu acredito tem um pouco de chance, né? Assim, de que tem chance real de vitória é realmente esse Palmeiras e Porto. Pra mim não seria nenhum absurdo. Nossa Senhora, o Palmeiras ganhou do Porto. Que loucura. Que loucura. Que loucura vai ser pra mim um exemplo se o Botafogo ganhar do PSG. Mas o Flamengo ganhar do Chelsea é loucura? Pra mim, não. Eu acho, assim, ganhar talvez seja muito difícil. Eu acredito muito no empate nesse jogo. Eu tenho pra mim que é possível o Flamengo conseguir igualar o Chelsea, até porque o Chelsea, a reta final do Chelsea, ela é muito boa, mas é aos trancos e barrancos, né? Vai, ganha um jogo, depois perde outro que poderia ganhar e quase ficou fora da Champions League na reta final da Premier League. Então, assim, talvez o Flamengo possa se beneficiar de um momento do Chelsea que não é a melhor temporada do Chelsea. O Palmer Isso que eu ia falar. vem muito bem, mas também não tem a melhor temporada dele. Então, talvez... Que muda. Oi? Muda, né? Um time que vai mudar. Sim. E que muda também a forma 7 que jogadores que foram titulares, não, mas em algum período da temporada foram titulares, nem viajaram. Isso pode criar um clima meio negativo também. E só para assim, gente, eu não quero ser chato de jeito nenhum. A gente não tem a menor ideia, e o Boto falou sobre isso. Sim. A gente não tem a menor ideia porque não dá para comparar coisas. Mas, com o que já foi feito, a gente pode falar. Vai. Flamengo no campeonato de 24, 9 pontos de diferença para o primeiro colocado. Flamengo no campeonato de 25, brigou pelo título, ficou 4 pontos abaixo do primeiro colocado, de 23, melhor dizendo. No de 22, ficou 19 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 21, ficou 13 pontos abaixo do primeiro colocado. No de 20, foi campeão. Então, assim, dá manchete, dá clique e tal. Mas, na verdade, o Flamengo não tem brigado todo ano pelo título. A gente aqui não tem a minha opinião. Sim, Aqui tem olhar o que aconteceu no ano. Então, assim, se você quiser falar, o Flamengo pode brigar? Pode brigar. Mas o Flamengo não tem brigado regularmente pelo título, nem do brasileiro. Nessa coisa de temporada regular, né? Vamos também com a tela do Botafogo para a gente entender como é visto o Fogão para o mundo no Campeonato Brasileiro e também no ranking. Olha só, o Botafogo, na Série A, então, ele aparece como 9º do mundo, né? A Série A é a nona liga É a nona do mundo e o Botafogo aparece como 118 do mundo, Ricardo. E essa, talvez, eu tinha comentado antes que o Palmeiras e Porto... O primeiro do... A Liga? Premier League. Não, o time. O time é o Liverpool. Então, o PSG é o terceiro, o Barcelona é o segundo. Então, a gente tem, por exemplo, o que eu falei de Palmeiras e Porto antes, né? Que o Palmeiras e Porto é o confronto entre brasileiro e europeus, né? Dos brasileiros e europeus, a mais próxima do nosso feeling, da nossa sensação, né? Nesse caso, o Botafogo é o oposto. Talvez, não pelo Botafogo em si, mas pelos adversários, porque Atlético de Madrid e PSG são adversários muito complicados. E nesse caso também se traduziu, porque a nossa sensação se traduziu nos números. Porque se a diferença entre Palmeiras e Porto está lá na casa decimal, a de Botafogo e Atlético de Madrid e PSG, aí já está em 2 casas de número inteiro. E aí, nesse caso, são as maiores, a maior diferença entre o brasileiro e os europeus é justamente de Botafogo para PSG, a segunda maior diferença é de Fluminense para Borussia Dortmund e a terceira maior diferença é de Botafogo para Atlético de Madrid. Mas não tem 100 times melhores que o Flamengo, Botafogo no mundo, não? 100? 118 times? Não tem. Não tem. Também acho.
Eu, supercomputador, sabe o que 100 esse times é muita supercomputador coisa, tinha que fazer? Calma. Tinha que recalcular a rota dele. Calma. Atualizar tudo. Calma. Vamos chamar o Gustavo Hoffmann também para participar com a gente aqui, para contar um pouquinho dessa expectativa para o início do Super Mundial, porque nesse momento, né, Hoffmann, Saudade. é a delícia da ilusão. É isso. Que você fica criando cenário, que você fica pensando, né, Mário Marra, como que pode ser um confronto? Aí vem o idiota aqui, coloca todo mundo com o pé no chão, falando, não tem Puxa. disputado o título, não tem. Ô, Hoffmann, me conta então qual que é a expectativa para esse início do Mundial e todos esses desenhos aí que a gente tem feito dos confrontos. Tudo bem, Mário? Um grande abraço para você, Marra, Jailson. Eu acho que a grande expectativa, a grande dúvida, né, de todo mundo é essa, é a medição de forças. Né? Um torneio como esse, e eu tenho uma expectativa muito grande para esse Mundial de Clubes, para a gente entender essa realidade. Qual é o nível dos times brasileiros? Qual é o nível dos times da Major League Soccer? Por exemplo, mais cedo eu falava, né, no F360 que a Major League Soccer, para mim, é, de maneira muito bem estabelecida, a segunda liga do continente. Mas qual é o nível dela? Comparando com os melhores times do Brasil, com os melhores times da África, com os melhores times da Europa. É a mesma pergunta que eles fazem aqui e a gente faz o Brasil em relação a Flamengo, a Palmeiras, Fluminense, Botafogo. Por isso que eu tenho realmente uma expectativa muito grande para a competição que começa amanhã, neste sábado, aqui no Hard Rock Stadium, em Miami, Flórida, com a partida entre Al Ahly e Inter Miami. Uma potência do continente africano, um dos maiores clubes do mundo, contra um dos melhores times regularmente dos Estados Unidos, desde quando Lionel Messi se mudou para cá. Inter Miami de Messi, Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, que hoje cedo treinou no seu centro de treinamento, que fica um pouco mais afastado da região metropolitana aqui de Miami. À tarde, aqui no Hard Rock Stadium, teremos as coletivas de imprensa dos dois treinadores, José Ribeiro, que é um treinador espanhol do Al Ahly, que fez um sucesso enorme nos últimos 2 anos, comandando Orlando Pirates na Liga Sul-Africana, ganhou 5 Copas no país e aí foi contratado pelo Al Ahly, estreia nessa competição. E pelo lado do Inter Miami, Javier Mascherano, em seu primeiro trabalho como treinador principal de um clube, treinava a seleção argentina sub-20 e sub-23. Descobriremos esse sábado o nível do Inter Miami começando a competir contra alguns dos melhores times do mundo, contra alguns dos melhores times de cada continente. O Al Ahly não entra nessa lista top do mundo, mas, como eu disse, é uma potência do continente sul-africano. Mas a expectativa é essa, Mário, para a gente realmente entender qual é o tamanho do Flamengo, tamanho não, né? A força do Flamengo contra os melhores da Europa. Qual é a força do Seattle Sounders, que vai ter um grupo complicadíssimo com Atlético de Madrid, Paris Saint-Germain e Botafogo. Começaremos a descobrir isso a partir de amanhã. E o melhor jeito de começar é com a nossa sexta-feira, porque toda sexta-feira tem o Touch de Sextou e tá todo mundo envolvido nessa bagunça. Vamos de vinheta e bora de Touch. Turma, temos 12 minutos para terminar esse Sport Center. O seguinte, toda sexta-feira, Ricardinho, muito melhor do que olhar para a cara do Bruno Vicari, é olhar para você. Temos aqui a nossa tier list, né, do Mundial, comparando o campeonato, tá? Temos os jogadores, alguns que a gente selecionou, mais uma vez, eu que decido. E a gente tem aqui, então, qual é a característica desses jogadores. Se ele é craque, se ele vai ser protagonista, se ele é coadjuvante ou se ele é um jogador normal, não vai entrar em nenhuma dessas categorias, ou tem, peraí, só que esse touch vai funcionar aqui, ou se ele já foi melhor também. Tá bom, Hoffmann? Craque, protagonista, coadjuvante, normal. Tô com a lista pronta aqui. Ou já foi melhor. Já? Eu vou deixar o Messi... Tá, vamos começar então por alguns aqui. Deixa eu ver se eu posso inverter a ordem aqui. Vamos começar... Não, santo Deus, por onde que eu começo? Ele já perdeu 3 minutos. Então, melhor já ir logo. Vamos lá, Lionel Messi. Craque. Mário Marra. O Lionel Messi é craque, ele já foi melhor também. Isso Mas aí. ele entra na categoria craque, certo? Alguém discorda? Acho que não. Gustavo Hoffmann? Não, de maneira alguma. Ah, tá. Clica ali no craque pra mim. Luizito Soares. Já foi melhor. Já foi melhor. Hoffmann, pode entrar. Já foi melhor também. Aí, vamos lá, então. Opa, peraí. Cliquei nele aqui. Vamos pro já foi melhor. Luizito Soares entra no já foi melhor. Estevão, ele entra em Quer fazer cada bloco? Você quer fazer primeiro todos os craques? Então tá, temos quantos craques Você aqui? que decide. Você acabou de lembrar, já. Quem manda aí é você, mas Então vamos, apenas uma sugestão. Gostei. Craque. Vamos pros craques. Quem é o craque da competição? Quem é craque? Entra na sua prateleira de craque, Gustavo Hoffmann.
Na minha lista de craque, pelos nomes que foram passados a mim pela produção do programa. Lionel Messi, Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Jude Bellingham e Erling Haaland. Para mim, essa é a lista de craques. O Haaland não entra na minha de craque, não. Não? Não. Craque, pra mim, é outra conversa. Não, eu entendo. Eu entendo. Esse conceito de craque não tem, né, assim, é muito pessoal. Mas eu acho que para entrar ali como alguém que vai ser tipo craque da competição, eu concordo e ainda... É isso, esse é o meu ponto. E aí não é meu craque também, mas como craque da competição, eu concordo e ainda acrescento o Julián Álvares. Eu acrescentaria o Dembélé. E coloca o Haaland também, todo mundo. Você coloca Pela essa temporada, galera... né? Pela temporada, sim. Bota o Mbappé. Você vai colocar o Dembélé na mesma prateleira do Mbappé? Eu vou colocar de protagonista. Pode ser? Mas não sei se É o craque. meu protagonista também. Na minha lista de protagonistas, sim, aparece o Ousmane Dembélé. Eu tenho um problema com craque. Com a palavra craque. A palavra craque me trava também. Me quebra. Lionel Messi, Kylian Mbappé, alguém... Eu acho que a gente vai colocar Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Sim. Vocês não acham que o Julián Álvares entraria ali como craque da competição? Não. Olha. Vai, já. Então, esse negócio de fazer de uma... Já me quebrou as pernas. Pode botar o Vinícius Júnior aí. Vocês não botar o viram o que Vinícius aconteceu Júnior? com o City sem ele, né? Mas tudo bem. Erling Haaland, Bellingham, Rodri. por favor. O Hoffmann tá querendo o Bellingham também. Borja, Mastantuono, Arrascaeta, Sérgio Ramos, Cole Palmer, meu sócio é Edson Cavani, Harry Kane. O Harry Kane pode ser craque da competição. Mas não é que ele pode ser o melhor da competição, ele é um dos craques dessa competição. É melhor ir na ordem, cara. Não vou mudar isso mais não. Vamos. Quem é craque pra você, Jailson? Se o conceito é tão bem definido pra você, você tem que me dar uma resposta. Não, já falei. Esses três aí que eu concordo. E coloca mais alguém? Craque é... Não. Assim, de cara, não. Eu ainda ia ser mais polêmico. Eu ia tirar o Vinícius Júnior, botar ele no protagonista e ia fechar com o Lionel Messi e Mbappé só na minha lista. Mas tudo bem. Não, eu te entendo. Eu te entendo. Você me entende, não vai me xingar. Protagonista. Ô, Hoffmann, pelo jeito a gente ignorou o Bellingham como O craque. Bellingham é protagonista pra mim. É? Um absurdo. Vergonha de vocês. Mário Marra. Eu falei que eu concordava e ainda colocava o Julián Álvares. Tá, então temos 2 votos. Protagonista. Protagonista, então, ali. Tô indo pela maioria. Eu, às vezes, sou autoritária, mas, às vezes, eu sou querida. Vamos lá, vamos dar uma acelerada, então. Raro, né? Harry Kane, vamos aqui nessa turminha Dembélé aqui, ó. protagonista, Kane protagonista. Sim, aí vai lotar, gente. Harry Kane, protagonista. Vitinha, coadjuvante. Ele joga muita bola. Joga muita Protagonista. bola. Nossa senhora. Protagonista? Pra mim, protagonista pela temporada. Então vai. Eu vou Mas na tá de vocês. empatado. Vai. Mário Marra? Pode. Pode. Cole Palmer, a gente vai colocar ele em O qual? Palmer, ele é protagonista. Sim. Protagonista. Gustavo Hoffmann foi também? Edson Cavani, já foi melhor, né, Vou meu amigo? facilitar a vida de vocês, Já foi Protagonistas: Griezmann, Julián Álvares, Dembélé, Vitinha, Harry Kane, Cole Palmer, Enzo Fernandes, Lautaro Martinez e Rodri. Eu vou colocar aqui, desce essa tela aqui pra mim de protagonista. Eu vou colocar o Griezmann também nessa conversa, pode ser? Lautaro também. Ixi. O Julián Álvares da Mariana não existe. Não, vamos colocar ele. Vamos colocar, é muito jogador. O Griezmann, eu consigo colocar ele aqui? Vixe, tem que sair alguém? Não, peraí. Ih, não tá indo. Ixi, Vai de novo. É melhor chamar o comercial, intervalo. só tem 5, então. Vixe, Então vai vixe. ficar mais complicado. Vamos colocar os brasileiros, então. Estevão, vai entrar em qual categoria? Coadjuvante. Da competição inteira? Da competição. Coadjuvante. Coadjuvante. Coadjuvante? Do Palmeiras, protagonista. Do Palmeiras Do Palmeiras ele é protagonista, mas da protagonista. competição como um todo. Ele não pode ser um protagonista da competição, vocês acham? Ser. Mas aí só tem 5, então. Não cabe mais. Não, se só... Não sabia dessa informação eu também. também não. Então só tem 5. Vitor Roque. Normal? Nesse momento tá normal. Normal. O Vitor Normal. Roque? Normal, não Rafael lembrava. Veiga já foi melhor? Já foi melhor. Foi melhor. Sim. Tá. Eu vou pros brasileiros pra dar tempo aqui. Savarino. Normal. Protagonista do Botafogo, mas na competição vai como coadjuvante, né? É coadjuvante. Coadjuvante? Acho que na mesma regra do Estevão. Tá. Igor Jesus? Mesma coisa. Coadjuvante? Mesma coisa. Eu iria como normal. Você, Hoffmann, Igor Jesus. O Savarino eu coloquei normal e o Igor Jesus coadjuvante.
Sempre ressaltando que é da competição, né? Sim, Óbvio. sim, claro. Para mim, coadjuvante. Coadjuvante? Então eu vou na do Hoffman aqui também. Vamos pro Ish. O Vitinha coloca aí, gente. Não, então, mas é porque não tá indo. Não tá Vai ter rolando. que tirar, né? Do protagonista aqui, ó. Não, então pelo menos no coadjuvante, porque ele não pode É. entrar no normal. A gente vai deixar na direita que não tá indo. Vamos lá. Pedro, Gerson e Arrascaeta. Da competição como um todo? É. A Arrascaeta é protagonista no Flamengo. É. Eu acho que até é que não cabe mais ali, mas Vai entrar todo mundo como coadjuvante, cara. É? Muito pelo desempenho das equipes brasileiras, da nossa expectativa? não, eu acho que a Arrascaeta poderia entrar como protagonista, tá? Eu também acho. Para mim, protagonista. Arrascaeta. Você, Gustavo Hoffman? Não acho. O Arrascaeta não tem esse tamanho no futebol internacional. Ele é muito grande dentro do futebol brasileiro, na história do próprio Flamengo, mas para mim, ele não entra na mesma prateleira, no mesmo grupo que tem Griezmann e Julián Álvares, por exemplo, para citar esses dois jogadores do Atlético de Madrid apenas. Ele é coadjuvante. É o E que aí? eu acho. Eu penso a mesma coisa. Tá, então a gente vai no coadjuvante? Sim. Tá. Pedro, Pedro Já foi melhor. Já foi melhor. foi melhor, né? Exato. Pedro já foi melhor. Sérgio Ramos também. Sérgio Ramos também já foi melhor, Já né? foi bem O melhor. Sérgio Ramos já foi, né? Já foi melhor. Gerson, vai entrar em qual? Depende da cabeça dele no Mundial, né? É. Mas acho que normal. Normal. Acho que normal. Normal. Eu colocaria ele no coadjuvante Na minha ali. lista tá como normal. Tá bom, vocês foram 3 no Gerson. Eu iria ele no coadjuvante, eu acho que Porque ele é o tamanho dentro da competição, Sim, Mari. sim. Esse é um jogador que já bateu 2 vezes o futebol europeu e voltou. Entende? Então, Sim. pra mim é normal. Tudo certo. Vamos com o Fluminense, então. Cano. Foi melhor, né? Já foi Já melhor. foi melhor. Tá se recuperando. Mas aí não vai dar. Então, mas já aí foi melhor. a gente não sabe nem se ele vai jogar, né? Tá aí. Germán Cano já foi melhor. Thiago Silva. Mesma coisa. foi Foi melhor. melhor. Já, claro. John Arias. Eu acho John Arias coadjuvante. Coadjuvante. Coadjuvante? Eu acho. Porque o. De acordo. Pode clicar aí. Tá. E aí a gente sobra, então, o Rodri. Melhor do mundo. Bola de ouro. Vai voltar a jogar bola agora. Né? Protagonista. Vai voltar agora. Vai voltar agora. A gente vai no quê? No já foi melhor porque ele tá voltando agora ou a gente vai colocar ele nos protagonistas, como Hoffman? Ele é um big name da competição. Protagonista. Ele e Haaland, né? Claro, ele é atual detentor da bola de ouro. Os dois entram como protagonista. Como protagonista? Então, o Haaland e o Rodri. Pra Eu tô mim. com você, tá? O Haaland não entraria na minha de craque. É, não. Entrou na do Hoffman, né, Hoffman? Sim, na minha lista de craque, Messi, Vini Júnior, Mbappé, Bellingham e Haaland. Vamos então com o Lautaro Martinez, da Inter. Normal? Protagonista. É grande, hein? É que agora depende do mood deles, né? Nesse momento, mas seria um dos protagonistas. Não vai dar. Não tá indo. Borra, Já foi melhor. já foi Foi melhor. melhor. É. Já foi melhor. Já foi melhor também no E nem caso. tanto assim, né? Comum. E pra fechar agora o Mastantuono, então, com toda a expectativa dele de Real Madrid agora, vamos de quê? Esse moleque é bom de bola. Coadjuvante, talvez? Mas Pra mim, Aí eu acho que é normal ainda. a Pé expectativa no é chão. alta, mas pra competição vai entrar no normal, isso aí. Bom, então a gente tem aqui, pra gente fechar o nosso Sport Center, de craque, Messi, Mbappé, Vinícius Júnior, alguns protagonistas, outros coadjuvantes, mas assim, as nossas categorias aqui ficaram bem definidas. Hoffman, um beijo pra você, boa cobertura e boa sequência de trabalho, e sempre bem-vindo aqui, tá? Valeu, estarei aqui diariamente na cobertura do Mundial de Clubes, até a reta final. Valeu, grande abraço. Ricardinho, obrigada também. Valeu, Mari. Mas hoje é um dia importante aqui nesse Sport Center, sabe por quê? Porque hoje a gente vai se despedir também do Mário Marra no nosso Sport Center da manhã. E é claro que antes de fechar o Sport Center, a gente não deixaria a nossa... Olha, não tá indo pra lugar nenhum, é dentro da casa mesmo. Mas vai deixar a nossa casinha aqui e, claro, a gente deixa uma homenagem pro Marrinha. É isso aí, tropinha. Acabamos de acompanhar o vídeo que eu trouxe pra vocês, canal ESPN aí. Eu espero que vocês tenham gostado das últimas informações, dessa análise também do Mundial de Clubes. E vamos seguir agora, vamos falar sobre os jogadores, né? O jogador e também o técnico Arthur Jorge, que revelou hoje que poderia ter ficado, né, no Botafogo. E também teve o Luiz Henrique, que revelou aí nesses dias aí, não sei se foi ontem,
deu uma entrevista ao Podpah e falou que poderia também ter ficado no Botafogo se o John Textor tivesse aberto a mala, pessoal. Então todo mundo agora cismou em, né, querer ficar no Botafogo. Poderia ter ficado no Botafogo se não fosse o John Textor. Todo mundo falando isso, rapaziada. Vamos aqui com a notícia, ó. Arthur Jorge planeja volta ao Brasil e disse que poderia ter ficado no Botafogo. Tinha mais para ganhar. Vamos seguir aqui e vamos ver o que mais se refere a isso. A fala do Arthur Jorge mostra como o Botafogo viveu uma transformação rara no futebol brasileiro. Identidade entre clube, elenco e comissão técnica. Quando ele diz que tinha mais para ganhar, não é só ambição esportiva, é porque ele via um projeto. O torcedor sentia isso. E o curioso é que, mesmo fora, ele ainda se refere ao clube com carinho e até uma ponta de inveja por não disputar o Mundial. 7 técnicos ganhavam mais que ele na Série A. E mesmo ele sendo campeão brasileiro da Libertadores, isso diz muito sobre como, às vezes, o sucesso em campo não vem acompanhado do devido reconhecimento fora dele. A entrevista mostra um Arthur Jorge maduro, com valores claros, e que, se o Botafogo mantiver esse projeto competitivo, pode sim voltar um dia. O futebol brasileiro precisa de profissionais assim, vencedores, consistentes e comprometidos, rapaziada. Então a gente ouviu, né, o Arthur Jorge falar isso, mexe demais com a gente. Ele não foi só um técnico, foi também o comandante da nossa virada histórica aí. O cara chegou, encaixou o time perfeitamente, né? Fez o Botafogo jogar bola como a gente nunca viu antes. O Botafogo jogou muito, não foi à toa que foi campeão de tudo aí. E mesmo assim, saiu pela porta dos fundos, sem a valorização que merecia. Aí é osso, rapaziada. 7 técnicos ganham mais que ele na Série A. Aí é brincadeira. Ele agora, né, ele mesmo fala, tinha mais pra ganhar. E tinha mesmo, pessoal. Com ele no comando, dava pra sonhar mais alto no Mundial. Mas, vida que segue, quem sabe um dia ele volte, porque gratidão a gente tem de sobra, rapaz. E respeito também. Se hoje o Botafogo voltou a ser respeitado, Arthur Jorge tem tudo a ver com isso, pessoal. Então é isso aí, ficamos por aqui. Comenta a respeito aí o que vocês acharam dessa entrevista do Arthur Jorge, que ele deu ao GE. E também do Luiz Henrique, que foi lá no Podpah e comentou a respeito da volta, né? Que ele poderia ter ficado no Botafogo aí se tivesse, John Textor tivesse aberto a mala. Comenta a respeito aí e até o próximo vídeo.